Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você a relação entre a saúde intestinal e o jejum. Muitas pessoas querem saber como o intestino é afetado pelo jejum com relação à prisão de ventre, diarreia, a barreira intestinal, inflamação no intestino e até mesmo a própria microbiota intestinal. Eu vou te explicar tudo isso hoje aqui com relação a achados científicos. Você vai adorar o vídeo. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se você faz jejum. Quantas horas você faz por dia? Quantos anos você tem? E de onde você fala? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar ver o seu comentário. Aliás, me conta se você já tinha ouvido falar de jejum intermitente ou não, se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre esse termo. Se você nunca ouviu falar, não se preocupa que eu vou explicar rapidinho sobre o que se trata. De uma forma bem rápida para você entender, o jejum intermitente é um estilo de alimentação em que a gente passa algumas horas consecutivas sem comer. Claro que a gente pode beber água e líquidos não calóricos, né? Não é um jejum seco, mas esse jejum é composto por algumas horas consecutivas sem se alimentar. Podem ser 12, 13, 14, 16 horas sem se alimentar. E esse período sem comer é chamado, de uma forma mais coloquial, como janela fechada. Pensa na janela fechada que não passa nada, então não passa alimento. E quando a janela abre, é o período de alimentação. Só para você entender esses termos que eu vou usar aqui no vídeo. E vale a pena ressaltar que são horas consecutivas, tá? Não pode ficar horas sem comer, horas comendo. A partir do momento que você come alguma coisa, já interrompe o seu jejum ali. Claro que o jejum, o primeiro grande benefício dele tem a ver com a perda de peso, né? Porque você fica sem comer alguns horários do dia. Então você suprime algumas refeições e vai acabar tendo um déficit calórico que vai te ajudar a emagrecer. Mas o jejum pode ter efeitos muito interessantes no metabolismo e na própria fisiologia como um todo. Então, por isso que ele pode ser interessante para a saúde intestinal. Ele afeta especificamente o microbiota, as bactérias e leveduras e micro-organismos que vivem no nosso intestino. Essa microbiota é um termo que a gente usa para falar dos trilhões de bactérias e micro-organismos que vivem no nosso trato digestivo, ajudam na digestão, na produção de vitaminas como a vitamina K, a vitamina B12, na regulação da nossa própria imunidade. Então, durante o jejum, certas cepas, certos tipos de bactérias aumentam, que são as bactérias boas, e principalmente as que produzem os ácidos graxos de cadeia curta, que são muito importantes, como o butirato, por exemplo, que ajudam a produzir a mucosa intestinal, diminuição da inflamação intestinal e melhoram a sensibilidade à insulina. Então, essas bactérias benéficas são aumentadas durante o jejum. E em estudos em humanos e animais mostram que períodos de restrição alimentar, ou seja, períodos de jejum, podem aumentar a diversidade bacteriana, que é um marcador de intestino saudável, o que acaba sendo bem interessante para a gente. Outro detalhe interessante tem a ver com relação ao jejum e a integridade da barreira intestinal. A gente tem no nosso intestino a barreira intestinal, que é muito seletiva. Essa barreira intestinal decide o que passa ou não para dentro da nossa corrente sanguínea. Ela é um monte de células justapostas e que a célula vai determinar o que vai passar ali, nutriente ou não. Vai ser selecionado, né, de uma forma muito fina e não pode ter nenhum tipo de ruptura nessa barreira para não passar nenhum nutriente muito grande, nenhum vírus de uma bactéria ali. Quando a gente tem essas junções separadas, não estreitas, isso pode causar uma permeabilidade intestinal que é ruim para a gente, que é chamado intestino permeável, que facilita a passagem de toxinas, proteínas não digeridas, o que aumenta a chance de alergias, de doenças e outras condições de saúde e aumento da inflamação do nosso corpo. O jejum age de uma forma muito interessante, porque ele reduz temporariamente a exposição da mucosa a alimentos e possíveis irritantes, né, que vão estar ali naquele momento. Então, favorece o descanso, a reparação celular do intestino e a diminuição da resposta inflamatória. Então, esse mecanismo fisiológico durante o jejum vai fazer com que tenha uma diminuição de citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, favorecendo o equilíbrio, a restauração dessa barreira intestinal, que é de suma importância para o nosso organismo. Como eu te falei, durante esse processo de jejum, a gente vai ter uma produção de alguns compostos muito interessantes. O butirato, eu já te falei antes, né? Que ele ajuda a formar mais energia ali para o próprio cólon, para as células do intestino. O propionato melhora o controle glicêmico e o acetato também ajuda no controle do nosso apetite. Então, esses compostos têm efeito anti-inflamatório sistêmico,
eles ajudam a proteger não só o nosso intestino, mas também o nosso fígado, o sistema cardiovascular. Então, são compostos que são produzidos pelas bactérias do intestino, que são produzidos mais ainda quando o intestino está em descanso, quando o intestino não tem alimento ali, que são muito interessantes para a nossa saúde de uma maneira mais ampla. Também tem um outro fator muito interessante, que quando a gente não come, o jejum, ele ativa o complexo motor migratório, que é como se fosse um ciclo de limpeza do nosso intestino, que só funciona quando a gente está em jejum. Por isso que o descanso intestinal, esses períodos de jejum, são tão interessantes. Por isso que pelo menos 12 horas de jejum é importante que a gente faça todos os dias, né? Que a gente não acorde de madrugada e fique abrindo a geladeira para comer, faça lanchinhos noturnos. A gente tem que deixar o nosso intestino ficar sem nada algumas horas por dia, com água, pode ser. Isso evita também o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. A gente sabe que pessoas com síndrome do intestino irritável pode ajudar a ter melhora quando elas ajudam a ter esses momentos de pausa na alimentação. Então, isso ajuda também muito nessa questão de estímulo de evacuação. Então, ter momentos de pausa de alimentação é super importante para o nosso intestino funcionar bem. Agora, como tudo nessa vida, o jejum pode ser contraindicado para algumas pessoas, principalmente pessoas que já têm problemas intestinais, pessoas que sofrem com doenças inflamatórias intestinais, pessoas que têm distúrbios alimentares, pessoas que já têm histórico de baixo peso, pessoas que têm refluxo grave, né? Refluxo gastroesofágico, desculpa. Pessoas que estão sofrendo com algum tipo de câncer, algum tipo de tratamento. Qualquer pessoa que tenha alguma condição de saúde, faça algum tratamento, tome algum remédio, esteja na dúvida se deve ou não fazer jejum, tem que falar antes com o seu médico, o profissional de saúde que te atende pessoalmente. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Agora, se você não tem nenhum problema de saúde e busca ter um reparo, um descanso intestinal, muitas vezes o jejum pode ser interessantíssimo para você. E foi o que eu te falei. Normalmente, as pessoas começam com 12 horas, que é um jejum muito fácil de se fazer, e você pode aumentar para 14, 16 horas de jejum. A gente não indica jejuns muito longos, assim, de 24 horas, sem acompanhamento nutricional, porque é um jejum que requer muito planejamento. Porque imagina, esse jejum de 24 horas, um jejum em que em uma refeição do dia você vai ter que fazer uma única alimentação com todas as calorias, nutrientes, fibras, antioxidantes que você precisa. Então, se você for fazer um jejum mais extremo, procura um nutricionista para te ajudar, tá bom? Me conta aqui embaixo nos comentários, então, se você sabia que dar descanso ao seu intestino podia trazer tantos efeitos benéficos assim para o seu organismo. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtindo o vídeo, isso me ajuda muito. E compartilha com quem você sabe que vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.